Acho que a marcação em si eu acho que já tá bom para mim, beleza? Então, vamos mais ou menos prever aí, né, o que que o mercado pode fazer para a gente. De cara, né? Deixa eu colocar no 240 que eu achei legal a análise lá. Então, ou seja, de cara aí eu já vejo que o mercado ele pode estar subindo, beleza? Eu já imagino que ele pode estar subindo, por causa dessa questão do rompimento que ele fez, tá? Observem que o mercado ele fez aí um movimento de rompimento através do gap, né? E, ou seja, a gente tem os pontos de parada logo abaixo, que são o quê? Que são praticamente as máximas, né? Máxima do 3, máxima do 2. Para mim, a máxima do 2 é a mais importante, tá? Porque é um gatilho, principalmente, beleza? E aqui já pode ser os pontos onde ele vai fazer o teste para querer fazer, ó, alta, né? Uma análise mais subjetiva que a gente pode fazer é que o preço, ele de fato está numa grande tendência de alta, né? Neste momento aqui, ó, né? Aqui, ó. Ou seja, a força dele nesta pernada, ela é muito grande, tá forte, né? Tá bem, bem forte. Mas a região que ele se encontra aqui é um topo, né? Então pode ser que ele já chegue na região do alvo aqui e enrosque, pode ser também, tá? Mas no micro, que é quando a gente dá um zoom e faz uma análise mais minuciosa, né, para observar onde que ele pode testar, se ele vai dar continuidade, é essa, que abre o rompimento, teste nos pontos de parada logo abaixo e possível alta no mercado, tá? É isso, vamos tentar trabalhar isso aí. Pode dar venda, Juan? Pode, mas para dar venda ele vai ter que ganhar esses pontos para baixo, tá? Ele vai ter que ganhar os gatilhos aí para baixo, para talvez confirmar uma venda. Mas a gente tem que esperar realmente um movimento, né? Que ele ganhe, volte e a gente venda com ele neste pullback de confirmação. Aos poucos a gente vai identificando isso aí com o gráfico, opa, com o gráfico andando. Fechou? E vamos que vamos. Já está gravando. Ah, Juan, tem como operar com um contrato? Vamos fazer hoje assim, então. Vamos tentar começar a operacionalizar o mercado com um contrato, mas vai depender muito da operação, tá? Que é o seguinte, o um contrato é mais para essas operações que a gente vai sair no alvo mesmo, beleza? Agora, quando eu for bater, por exemplo, uma operação macro, né, igual essas que a gente explanou aí no comecinho, eu necessariamente vou tentar entrar com dois. Por quê? Porque são operações que podem me levar à meta. Então, eu preciso fazer uma parcial para me proteger e segurar o preço, né? Principalmente para o pessoal que para gerar essa consistência, né? Para o pessoal se acostumar a ganhar. E eu acho que isso é muito importante da gente trabalhar, tá? Mas vamos tentar. Vamos começar com um contrato, dependendo da operação aí, e a gente vai tirando uma gordurinha. Tô vendo a minha tela direitinho? Então, né? Aqui tá ok. Então, beleza. Aqui tá ok também. Não, tá ok, então, vamos embora. Deixa eu ver se o Times em Trade tá aberto, moçada. Tá aberto. Tá todo vapor. Deixa eu dar uma organizada nele aqui. Preço de Fibonacci, vamos colocar nela para já nos posicionarmos, né? Em relação ao preço. E vamos arrumar ela, né? Logicamente. Bom, beleza. Bom, estamos aonde? Estamos em regiões de compra, né? Estamos em regiões de compra. Percebam lá no 60 minutos, né? Olha os topos, tá? Perceba o grau de importância desta região, né? Para a gente fazer esse movimento altista. Ah, mas ele pode descer? Claro, claro. Mas se ele descer, ele vai mostrar, né? Vai te dar a informação de que o movimento, os vendedores, né? Os ursos estão pressionando essa região ao ponto de ganhar, né? Saibam que para ele ganhar esta região, ele tem que colocar realmente muita pressão, tá? Porque da mesma forma que ele ganhou com força, ele precisa fazer a mesma força para cair, tá? E o fato dele ficar acima ou respeitar é o nosso indício de compra. Então vamos ver o que que vai acontecer. O um aí, ó, o que que ele fez? Ele ganhou, né, as marcações, ganhou alguns gatilhos, ganhou um topo. Então, ou seja, para mim pensar em compra no 2, sem chance, tá? Sem chance. Para pensar em venda, pode, Juan? Ruim também, né?
Por quê? Por causa da região de suporte. Eu não gosto tanto. Bom, se ele romper a região do 0,35, dá para vender até o ponto de compra. 0,35, meu amigo. Esse aqui, né? Cara, é o seguinte, ele já está no ponto de compra, entendeu? Então, ou seja, já está no alvo, né? Que você queria provavelmente vender até lá. Agora eu já não posso, tá? Acelerei demais, não acelerei não? Não, tá normal. Candle 2, candle rompeu o anterior, possibilidade ainda do 3 ser um movimento de continuidade, tá bom? Aqui, ó, olha que legal. Vou mostrar para vocês. 3 minutos, pullback. O 4 já não ganhou. Vamos lá pro 5. Vamos lá. Olha o 15. O 15 já está chegando aonde? Olha esse último gatilho. Aí tá chamando compra, viu, moçada? Chamando compra. Tem que guardar. Deixa eu ver aqui. Bom, estou olhando mais os 5, 15, 30. E não dando tanta importância no M1. Então, eu acredito assim que o M1 realmente é aos poucos, tá? Não vai ser do dia para a noite que o pessoal vai conseguir ter essa, essa habilidade em operar ele não, tá? Mas assim, eu acho que a sua conduta é correta, tá? Porque você vai conseguir pegar operações bem mais refinadas, beleza? Agora vai chegar um momento que você vai precisar dele, você vai perceber que tem algumas operações que dão errado e as respostas estão no micro. E aí você vai ver que vai ser bem útil, tá bom? Pessoal, é o seguinte, ó, 3, vocês acham que dá compra ou venda? E o porquê? Vou dar uma dica. Compra. E O. agora? É. Compra. Negando, né? Ficou abaixo ainda do 1, né? Então, isso aqui, ó, e ainda assim, no 15, é um gatilho de venda, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Que esse candle pode cair ainda, tá? Ah, Juan, mas ele tá em alvo de compra, cara. Por que que eu não posso comprar no 4? Porque pode ser que esse sinal ainda não seja eficiente, entendeu? Às vezes vai chegar ao ponto de você bater uma compra de 4 e você ficar ok na operação. Vai dar bom. Mas pode ser que esse 4 faça o quê? Deixa eu mutar aqui, moçada, rapidão. Deixa eu mutar, porque ficou surdo aqui. É o seguinte, pode chegar ao ponto desse 4 aqui, ó, querer vir cá, ó, violinar mínimo, entendeu? E aí vamos supor que você compre no 4 aqui, ó. Pá, bateu. Ele não tem obrigação de parar aqui para fazer uma quebra de caixinha. Ele pode simplesmente violinar o fundo aqui, né? Não ganhar, formar um fundo duplo com violinada de fundo e logo em seguida subir. Entendeu? Então, por isso que a probabilidade ainda assim pode ser do 4 cair, mesmo estando em região de compra. Beleza? Então, temos que aguardar mais um pouquinho. Ah, mas daria para vender no 4? Daria mais venda do que compra. Aí você pode vender, vamos supor que, ó, faz uma venda aqui, ó, uma arriscada, sim, por causa da região, mas um alvozinho curto aqui, ó, provavelmente ele deva pagar, porque esse tipo de operação é aquela operação que a gente costuma falar, que é a duas vezes certo, né, que você consegue vender até o ponto de compra. Aí vai da imaginação de vocês, né? Vocês podem operar esse aqui da maneira que vocês quiserem, ou batendo a parcial segurando a operação aqui no zero, ou fazendo igual eu fiz. Pega e sai. Ah, Romero, por que que você saiu? Qual a região? Qual da região? Entendeu? Juan, agora se ele tivesse fechado preso acima ali do ganhar do gatilho um ali, aí daria para Uhum. pensar já na compra, né? Provavelmente sim, viu? Porque aí você viria aqui no 3 minutos, você iria perceber que além de tudo, esse aqui rompeu o anterior, ó. Então até aqui ele iria te levar, tá? Tá?
Pô, a gente Esse é o observa também detalhe. o back do 1 lá, né? Aí ele ficou bem nítido também a venda, né? No caso Uhum. lá. Tá. Isso, por exemplo, tá vendo lá no minuto, ó? Aqui, ó, vamos tentar fazer essa operação. Vou mostrar para vocês o porquê. Você fez a compra. Olha a quebra de Fibonacci aqui, ó. Isso, é. Olha lá no minuto, ó. Então, eu vou tentar fazer uma operação de compra com meu alvo aqui em cima. Agora, essa é uma operação que eu me sinto muito mais confortável. Por quê? Por causa do contexto. É região de alta. Me sinto muito mais confortável nessa operação. Ah, mas ficou estranho, hein? Ah, tá bom. Ainda para mim é contexto de alta. Tranquilo. Eu já tinha zerado ali. Parece que vai pegar, ó. Ah, Juan, se eu tivesse esperado os 5 minutos, você iria entrar? Provavelmente não, tá? 5 minutos ficou meio estranho. A única coisa que ele não ganhou foi aqui, tá? Mas é um motivo para você considerar uma quebra de caixinha? Pode ser que sim, né? Porque se esse aqui era o candle do pullback, esse aqui era o que tinha que ter descido, correto? E lá no minuto, olha só o ponto de negação, né? Bem aqui, né? Que é basicamente esta linha aqui. Aí, ó, tá vendo que ele não Perfeito, ganhou? perfeito. Aí esse aqui subiu. Aí a gente consegue fazer essa operação. Tá vendo? Essa já é uma operação que eu aconselho a vocês a fazerem com dois contratos, né? Independente aí da margem de vocês, porque é a operação que agora eu cruzo os braços, né? Deixo o mouse de lado e a gente começa a conversar. Que, ó, vai protegendo pelo menos mais um pouquinho, e agora é a operação a favor do contexto, né? Que a gente fez a análise macro, a favor, né, de uma leitura que era compradora, agora eu fiz ela. Então agora eu tenho o quê? Que acreditar. Olha no minuto Bom, fazendo o pullback. Não 4 pode de colocar mais não. 5 minutos também confirmou uma quebra de caixinha, Quebrou. Sim. que ele tinha que ter caído, né? Rompido pelo menos o Uhum. 2. Ele ficou Ah, acima tá. daqui, ó. Naquela hora que eu expliquei. Aí por isso que ele subiu. Mas Pessoal, boa dava noite. para ter comprado nesse teste do 5? Dava, né? Eu acredito que sim, viu, o Rai? Porque na verdade, na hora que eu fiz, eu entrei um pouco antecipado, né? Porque eu já vi que esse daqui tinha quebrado, né? Então eu vi aqui uma quebra já. Vai acontecer de momentos que esse aqui, ó, ele vai te dar como se diz, né? Um sustozinho, tá? Mas mesmo assim, o contexto ele era de alta, né? Por isso que é importante você trabalhar a ferramenta, né? Que é a quebra de caixinha e etc. Sempre nas regiões corretas, né? Porque mesmo que às vezes dê um sustozinho igual esse, é, ele sempre dá essa continuidade, né? Isso aqui, na maioria das vezes, é coisas para você sair da operação, que o mercado faz, mas a sua leitura sempre estava correta. Agora, se você quiser entrar no 5 por causa do 4 ter feito isso aí, ó, ok, de boa. Se você considerou isso aqui como um ponto de parada, né? Lá no minuto, claramente é um fundo, né? Que foi negado para gerar um ombro, cabeça, ombro. Cabeça, deixa eu fazer de novo. Ombro, pré-ombro, aqui, cabeça, ombro. Entendeu? Não, mas esse Rabi está doido demais. O que que é isso? Daí tá, a coordenação tá ruim. Ó, nem fiz minha parcial, ó. Então, vou fazer. Boa Deixa eu noite, ver aqui pessoal. o que que eu tô. Boa noite, 5, Juan. 1. Boa noite, meu amigo. Bom, boa Boa noite. noite, Nem Carl... vi onde foi a Fala aí, tudo compra. beleza? Boa noite, Carlão. Tudo bem? Fala, Rai, beleza? Fala, Carlão. Tamo aí. A compra, meu amigo, minha amiga, né? Lavínia. É aqui, ó. Neste período aqui, tá? A gente pode considerar, vou falar mais uma vez, porque são pontos importantes, né? Percebam que a gente falou assim, não vamos comprar no 4 devido ao pullback, tá? A gente tem aqui um pullback, tá? Através do 3 ter ficado abaixo do 1, tá? Então, esse aqui aparentemente poderia descer. Fizemos uma venda para vocês verem, né? Que existia essa possibilidade, mas foi uma venda de scalp, tá? Com saída parcial, acho que aparentemente por aqui, sim, ó. 50% deste movimento micro.
Aí o que aconteceu? Esse aqui não caiu. Então, esse daqui sobe. Ao pé da letra é isso, que foi utilizado neste momento, né? Agora, o que que eu fiz? Eu utilizei o 3 para me antecipar essa operação. Então, ou seja, a partir do fechamento deste daqui, eu coloquei, né? O que que eu pensei? Fibonacci de alta, quebra dela, né? Porque o preço veio lá de cima, tinha que descer, não desceu. Comprei nesse 7. Só que a minha operação ficou um pouco ruim, né? Porque eu bati quando ele estava subindo aqui, ó. Daí eu acabei batendo aqui e ele me deu um sustozinho. Aí eu coloquei meu stop aqui, né? Porque esse 7, o 5 ainda estava se movimentando, entendeu? Mas independente disso, quando o próprio do 4 dos 5 minutos fechou, né? Que era aquele candle lá do 3 minutos que ele estava se movimentando, aí ainda continuei, tá? Porque esse aqui também tinha que ter descido. Então tudo certo por enquanto. Ah, tá. Colocar as parciais em pontos. Fechou. Pode ser. O 7, o 7, o 7, o 7. Foi não, foi o 6. Tipo assim, vendo o gráfico parado aqui, né? A gente fala que é o 7 porque o 8 subiu, né? Mas se você coloca a Fibonacci aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês verem. Se vocês colocam a Fibonacci aqui, você vai perceber que lá no minuto, olha lá que legal. Perceba que esse movimento aqui não subiu, ó. Ó, perdão, não desceu, ó. Pá. Olha aqui os gatilhos. Entendeu? Então aí houve uma quebra de Fibonacci. Esses candles aqui, esse candle aqui, ó, tinha tudo para subir. Tinha tudo para subir. Aí o que que ele fez? Ele caiu mais uma vez, né? Mas tudo bem, faz parte. Aí lá no 5 ele confirmou novamente. Isso aí faz parte. Isso aí vai acontecer, às vezes de um ou outro fechar assim, dando um sustozinho. O importante é o que para passar para vocês é sempre a questão da leitura do contexto, né? Que era qual? Aqui, ó, rompimento. Perceba que o teste todo aqui foi um pullback. Para quê? Para subir. Então, essa era a ideia. Sempre manter isso aqui na cabeça para que depois, quando você for operar o 5 você não se perca, né? Isso aí é muito importante. Deixa eu ver aqui. Cara, no 3 minutos, esse pullback ficou fantástico, né? Aí, o que que eu fiz? Eu acrescentei mais um. Juan, por favor, no 3 minutos, o Candle 7, ele testou a máxima do gatilho 174, por favor. Deixa eu ver, cara. Essa aqui, você fala? Isso, é. Sim, sim, sim. Testou sim. Maravilha, obrigado. Show de bola. Aliás, testou não, mas isso aqui pode considerar que testou, porque 5 centavos. é muito preciosismo. O Juan, você pode mostrar, tipo, um trade de adição de Um trade contrato, de nesses adição de casos? contrato? Foi nesse Isso. aqui, ó. Já, Olha os lindão. 5 minutos aqui, ó. 5 fez esse movimento. Opa. O 5 fez esse rompimento aqui, ó, né? Então, ou seja, aqui, ó. Aí lá no minuto, ó. E olha lá no 3 minutos, ó. Ah, tá, entendi. Olha o pullback. Vai botando mais um. Porque isso aqui são detalhes, são coisas que o gráfico vai te mostrando, né? Para te falar que a tendência ela está de alta e que, em vista do pullback que ele está vindo de baixo, o processo, né, desse aqui, ó, desse movimento aqui, ó, ele está sendo executado dessa maneira aqui, ó. Uhum. Sim. Entendeu? Então, isso aqui, ó, esse, por exemplo, esse movimento aqui, ó, nada mais foi do que esse movimento aqui, ó. Entendeu? Dá para fazer uma Então adição aí no você teste, vai e acrescenta aqui. no teste desse topinho do 1, se ele testar? Aqui você fala? Pois é, aí que tá. Já é um pouco mais arriscado, não é verdade? Porque aqui o processo era, se você está vindo dos 50%, a expectativa é o quê? Buscar o topo. Então, até buscar o topo, ele vai fazendo pullbacks que possivelmente você vai acrescentar até lá, tá? Agora aqui é pontos onde ó, pode haver negações, pode haver quebras, e não de um gráfico de 5 minutos. A gente está falando, por exemplo, de um gráfico de 15 minutos, entendeu? Então, é perigoso. Aí, qual que é a conduta correta? Seria ele romper, os próximos respeitarem para depois subir. Para ele, o 5 ele tem que fazer uma onda, tá?
Ah, entendi. Então no topo é pior, né, de mexer, Ah, né? com certeza, porque esse topo aqui não é um topo de 5 minutos, né? Aqui é um topo de 5 minutos, mas é um topo de um candle dos 5 minutos. Mas percebam que lá no gráfico de 15 minutos, olha só, isso aqui é uma correção macro, entendeu? Então, por exemplo, se o 3 aqui, sei lá, rompe e o outro 4 volta e devolve, vira aquele padrãozinho clássico de negação, né? E Ah, isso vai acontecer muito aqui em cima, tá? Então, por isso que tem que tomar bastante cuidado, porque vai parecer que é pullback nesses pontos, mas na maioria das vezes não vai ser porque ele está rompendo um topo, entendeu? Perigoso, aqui já é região realmente bem perigosa. Melhores regiões para você comprar de fato é aqui. Agora, Juan, quero acrescentar contrato. Não, aí é outra história, né? Porque de onde meu preço tá até aqui, não, aí você pode fazer algumas loucuras, mas usa sempre 1 minuto para você ter essa mais ou menos essa noção. Espero que ando confirmar, fazer esse tipo de pullback bonitinho, aí não tem erro, não. Sempre conservador. Aí é tranquilo. Que ele rompeu? Rompeu, né? Então, estamos muito bem na operação aí. Fizemos duas operações, uma ruim, né? Só para mostrar um detalhe, e a segunda perfeita, excelente. A favor do contexto. Sempre deem preferências para acrescentar em pullbacks, tá? Sempre, sendo eles talvez aqui no minuto, ou aqui no próprio 5 minutos, mas tem que ter pullback. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Sim, meta tem uma operação, né? Mas ainda não deu meta não, tá? A meta normalmente é 1.000 pontos aqui, porque tá no somatório. Aí tem que colocar 1.000 ali, que aí dá 500 pontos com dois contratos. Entendeu? Ah, Juan, se você tivesse colocado, clicado com dois contratos, segurado o seu stop e protegido no zero, né? Depois que ele deu uma subidinha, aí sim estaria na meta, né? Provavelmente estaria com os 1.200 pontos. Aí sim, seria aquela operação para já sair do mercado. E aí a gente segue. Deixa eu mudar aqui. Voltei para dinheiro. Tá para os pontos. O pessoal pediu. E agora aguardar, moçada. Aguardar novos pullbacks, novos movimentos. Chega a esse ponto aí, é hora da gente conversar. Perguntar, tirar dúvida. Aí, beleza. esses dias que abrem, tipo assim, acima dos topinhos e tal, são os dias que o início do mercado mais define, né, o rumo, né? Ó, essa leitura inicial. Sem dúvida. Igual Sem hoje, por dúvida. exemplo, que ele abriu no acima e depois ele devolveu. Tipo Ah, assim, não. isso aí faz toda a Dias diferença. quando. Ah, não, com certeza. Dias assim que já abre fazendo rompimento, né? Cara, é bom. E outros dias, às vezes, que já abre em cima de alvos importantes, que provavelmente são pontos de correção, também são excelentes. Porque você já meio que imagina o que que vai fazer, então aí fica muito fácil. Agora tem dia que abre no meio de consolidação, né? Meio de lateralização, aí complica mais um pouco. Aí às vezes o trader tem que ter mais paciência para o mercado esticar, né? Ir até um alvo, por exemplo, um topo, um fundo, aí depois gerar alguma operação, entendeu? Aí tem que ter um pouco mais de paciência. Continuidade no 9, né? Ainda nada a se fazer. Nesse caso de supertendência, espera o último rompimento, ele rompeu o último, tipo, rompeu, devolveu o 8 para Para fazer fazer uma venda, correção. você fala? Não, pra você pensar uma venda, né, na verdade. Entendi. Provavelmente, né? A primeira coisa que você tem que imaginar é, se eu estou uma tendência de alta, eu preciso de pensar nos alvos de compra, né? Então, meus alvos de compra são provavelmente a máxima do 1, né? Então, é o seguinte, caso ele me dê venda em algum momento aí, vamos supor, eu posso fazer um contra-tendência, talvez esperando um pullback ali na máxima do 1, entendeu? Ou se não, nos rompimentos ali do próprio 5 minutos, posso. Mas saiba que por enquanto, é um contra-tendência. Beleza? Quando é que vai ser um a favor da tendência? Quando você ver uma reversão de tendência, né? Porque aí você vai a favor
do que o gráfico está te mostrando. Agora, tudo que você vender neste movimento aqui, ó, você está contra a tendência. Percebam que ele está vindo de um rompimento de topo, ele ainda não gerou o pullback, mas claramente a tendência é de alta. Ela só vai mudar se ele, por exemplo, vir aqui embaixo, ó, mais ou menos aqui, ó, algo no mínimo, tá? No mínimo, devolver o topo aqui, tá? E no máximo, melhor ainda, se possível, devolver-se esse daqui, ó, né? Que aí, mesma coisa, voltaríamos e aí desceríamos mais. Só isso, é incrível, por incrível que pareça, é isso, pessoal. Sem choro, ó. Olha onde que ele foi testar, o rompimento ali do 7. Ele pode vir até a máxima do 1. Vamos proteger um pouco mais abaixo. Tendência de alta, você permanece na alta. Não fica procurando venda. Não precisa de você ficar rabiscando o mercado. Entendeu? Ah, eu gosto de comprar, de vender. Eu vi o professor fazendo. O cara parece que faz até magia. Não, preocupa com isso não. Olha a tendência. Está vindo de rompimento, espera o pullback. Deu a compra, você entra. Se ele negou, espera a confirmação. Confirmou, você vende. E é isso. Sem loucura. Como se diz, né? A gente não precisa inventar a roda. O negócio é muito simples, a questão dos rompimentos da teoria de Down. Você vai E aplicando ela aos quando você fala pouquinhos. assim, espera a confirmação, seria o que aí, por exemplo? Seria, por exemplo, ó, o movimento veio e fez isso aqui, ó. Ou seja, ele me indicou possibilidade de quê? De reversão, correto? Negou o topo. Porque na teoria de Down, o Correto. correto seria que ele, né, permanecesse acima e gerasse a continuidade. Tá Uhum. vendo? Ou seja, isso aqui é uma confirmação, né? O fato dele ficar aqui em cima. Agora, a confirmação para reversão é o contrário. É a confirmação de que ele não quer subir novamente para cima. Ó, é redundante, mas é tipo isso. Ele quer permanecer Entendi, abaixo. Entendeu? entendi. Porque aí o fato Uhum. dele ficar abaixo, ele mostra para você possibilidade de reversão. E isso é a confirmação. Então, eu tenho um problema sério de entrar no momento errado. Mas é normal, é normal. Isso aí é normal. Porque o padrão, né, o mercado em si, ele se movimenta de umas formas, às vezes, um pouco esquisitas, né? Tipo assim, porque, por exemplo, na teoria, né? Na teoria, né? Ele se movimenta bonitinho, né? Na teoria, né? Aqui, ó, Isso. né? Só que na prática, esse tipo de movimento, ele não acontece. Na mesma hora que ele tá voltando aqui para dentro, tá se respeitando o topinho bonitinho, ele já tá fazendo isso aqui, né? Ó. Veio, esse aqui já respeitou o topinho, mas o próximo já veio e fez isso aqui, ó. Ou seja, já Uhum. negou, né? Mas tem que entender que, né, no nosso operacional a gente também tem a ferramenta dos gatilhos, né? Que aqui, ó, Isso. vai ter um gatilhozinho. Que aí ele vai O ponto continuar. de E às vezes parada, ele no volta caso? aqui, isso, ponto de parada. Aí, ó, aí ele nega de novo, mas ele volta para este topo. Que aí que Boa. você pega num gráfico de 30 minutos, esse movimento aqui vai ser um gatilho, que aí o movimento veio e fez o pullback nele. Então, a pessoa tem que estar antenada a todo momento nessas coisas, entendeu? Por isso que às Uhum. vezes é bom a gente ter realmente paciência, estudar Às cada vezes ele gráfico na volta sua ali, hora. às vezes ele volta, Juan, e não tem um ponto de parada, mas aquele rompimento mais abaixo, né? Sim. Aí o que acontece? Então, eu espero ele tocar ele rompeu, aí tudo bem, tem ponto de parada. Aí, isso. Mas vamos supor que você não tem um ponto de parada, mas você tem um ponto de rompimento ali. Uhum. No Ah, caso, eu tá. espero Então, ele tocar. tipo assim, né? Isso. É, isso. Mas vamos supor que a sua esquerda ali não Uhum. tem um gatilho, mas você tem esse rompimento mais baixo. Então, Correto. eu tenho que esperar ele chegar no rompimento, eu tenho que esperar ele tocar o rompimento, ou... Sem dúvida, porque você precisa de um suporte. E a Certo. partir do momento que você tem um suporte, claramente você vai colocar uma Fibonacci. Aí a pessoa vai começar, né, a criar as lendas da Fibonacci, né? Que a Fibonacci, por que Uhum. que eu falo lendas, né? Porque a Fibonacci você pode colocar em qualquer lugar, né? Que aí ela vai falar assim, não, aqui, ó, máxima, mínima, 50%. Aí vai falar para você que aqui tá abaixo, né? Mas aí quando você vem e coloca aqui, ah, não, agora tá acima, né? Mas o que que é o importante? Não, Ponto de mas parada, né? isso, o ponto de parada. Não, mas eu digo assim, esse top, o top, onde esse,
Ó, rompeu de novo. Isso aí. Esse ponto. Não, a mínima aí. Onde? Não, onde Aqui. estava? Aí, isso, é. Por exemplo, Uhum. você falou que ali você vai ter um gatilho, né? Que ele para. Isso, Isso. caso você não tenha esse gatilho aí, então eu espero ele voltar nesse rompimento ali. Sem dúvida. Aqui ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Depois para cair. Ah, Que aí depois, se ele faz esse movimento e cai, a fibra aqui, ó. tá. É porque esse movimento, às vezes, eu tô falhando ele. Porque eu não Aí espero aqui, ó, pra ele, você ver. Aí o que ele que fazer um gerou aqui? teste. Olha a fibra novamente. Até desenhar de novo, ó. É, Aí ele faz o movimento do pivô de baixa, só que aqui agora já gera um alvo dos certo. Tá. 50%. E quando Entendeu? ele tem o Então gatilho, ele aí sim. respeita, assim. É, quando tem o gatilho, respeita, mas às vezes não tem um gatilho ali. Sim, exatamente. Exatamente. Então, Só que esse movimento maior em azul, ele claramente já é um movimento de uns 60 minutos, né? Aqui já vai ser provavelmente um pullback lá, talvez de 15 ou de 5, né? E aí cabe você a identificar os alvos para você ter essas oportunidades de venda e de compra, né? legal, muito bom. Eu não, como é que, ô, Roma, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo explicar para vocês nas aulas, por quê? Porque eu preciso de uma situação dessa para me mostrar para vocês, né? Mas eu, na minha opinião, se vocês maratonarem lá as aulas que a gente tem no canal, Uhum. com certeza alguma situação mais ou menos assim já deve ter, tá? Por isso que a gente faz muito, né? Para a gente tentar tirar, né, o máximo proveito aí Ô, dos tipos de padrões que o gráfico dá. Muito bom. Mas Juan, assim, vai no geralmente simples, tá? no movimento de, Oi. geralmente no movimento de baixa, qual gatilho que vai segurar mais? O que vem de alta ou o próprio de baixa segura? Movimento de baixa, você falou? É, por exemplo, o No- movimento de Eu baixa, acho que ele né? quer dizer o pullback, né? É um Sim, aqui, pullback. ó. Geralmente Veio para baixo, o que né? vai ter mais força para segurar, né? Entendi. Seria o Naturalmente é gatilho. os primeiros, né? A gente opera nos primeiros que reverteram, né? Porque gatilho é É, aquele primeiro candle, né? É o primeiro candle uhum. que tenta reverter ou reverte tendência, né? Então, É, é por exemplo, ele. tá na tendência de baixa, aí tem um positivo e um negativo, né? Uhum. Se ele for tanto positivo como negativo, ele tem Eu vou te mesmo dar eu vou te dar uma potencial dica. ou Eu, tem um eu vou te outro? dar uma dica. Não, tá, peraí, eu vou te Hum. dar uma dica. Quando você for fazer um negócio assim, desse tipo, né? Uma possível operação de venda desse tipo, na hora que você for marcar esse gatilho aqui, ó, você dá um pulinho lá no minuto. Aí, o que que você vai observar lá no minuto? Você vai observar que no minuto, esse gatilho, ele representa tipo, um movimento assim, ó. E aí, você vai marcar ele aqui, ó, a mínima dele, você vai ver que é um fundo rompido. Você vai perceber claramente. E aí, na hora quando você voltar lá, vai ser como se fosse um teste de rompimento para confirmação. E aí, é este movimento que você vê nos 5 minutos, ele parando em cima. Só que lá no minuto você vê um teste de fundo rompido. É a Usa isso aí mais consolidação, ou né, menos. no Isso. minuto. Isso eu já consigo mostrar mais. Quer ver? Vamos tentar ver se a gente encontra alguma. Ó, por exemplo, ó. Claramente, eu não precisei nem correr tanto aqui, ó. Coloca na máxima desse aqui na linha, ó. Olha lá no minuto. Moleza, né? Vou nem falar muito mais, não, porque senão vocês ficam deslumbrados demais. Tô brincando. Tá vendo? Verdade, foi show aí. Guardar a mentoria, né, Ron? É, tem que guardar a amendoim aqui, né? Mas isso aqui eu já falei 500 vezes, já o pessoal esquece. Mas eu já A gente falei já em aula começa já. amanhã, né, a mentoria. E amanhã tem mais uma live. Mais uma live, e nessa live eu vou mostrar para vocês o conteúdo dela. Aí eu vou fazer mais duas lives, né? A de amanhã e mais uma de quinta, e quinta-feira eu já lanço. Eu tô tendo um probleminha na plataforma para colocar os negócios. Eles não estão deixando eu botar, tá falando como é que é? É, tipo, dando, né, esses negócios de investimento, sabe? Esses negócios de investimento que a Pirâmide. política da Pau, plataforma, pau. essas É coisas, sabe? Mas eu acho que pirâmide. eu acho que tem que mudar alguns detalhezinhos lá na configuração. Por Talvez isso que as eu tô tendo um palavras-chave que tá probleminha. colocando lá. Pois é. Aí eu falei, não, meu filho, toda parte Tá vendo? do conteúdo gravado lá eu falo que preciso estudar, que quase mata de tanto estudar, e a pessoa vai falar que eu tô insistindo, me fala, insinuando investimento e ganhos, é, ganhos fáceis, entre aspas, assim, pelo amor de Deus. Mas na prática é, né? Só que tem que estudar, né?
A gente fala que ganha, mas a gente também fala que estuda, né? Eles não podem Você dá falar, as eles não ferramentas, né, podem para o ver cara só o correr céu, não, eles atrás. têm que ver o inferno também. Você dá as ferramentas, o cara corre atrás. Ah, é, com certeza. Vai cair a live, viu, pessoal? Daqui um minuto, daqui 10 segundinhos eu jogo outro link lá, beleza? Já fiquem sabendo aí. E já estamos em alvo. Agora aí a gente já o quê? Encontramos em regiões de alvo, beleza? Vamos ver o que que acontece aí com o preço. A gente está praticamente já enforcado, né? A conduta correta, né, para me fazer era o quê? Enforcar mais ou menos aqui, né? Mas percebam que ele já está o quê? Em regiões de alvo, então a conduta correta é enfocar mesmo, tá? Ou aí você perde a entrada, aquela inicial de compra. O ideal é Uhum. esperar terminar de fazer todo o movimento aí do 13, É, o 14. único movimento possível, né, seria talvez nesse teste aqui, mas ele ainda assim seria, tipo, não recomendaria vocês fazerem, tá? Então, provavelmente vocês aí estariam de fora. Agora, se você quer entrar no meio disso aqui, né, viu por acaso algum pullback semelhante a esse aqui, ó, alguma coisa nesse sentido, seria a única opção, tá? Mas longe de ser aconselhável, tá? Longe, por isso que eu nem falo essas coisas, que eu acho que nem vale a pena para vocês, beleza? Aqui, ó. Mas pode ser que, ó, considerou algum movimento de pullback 50% aqui, seria a única oportunidade. Aqui também, ó. Percebam que tá vendo? Mas tá vendo que é muito micro? Micro demais da conta. Então a chance de você tomar violinada ou errar a leitura é muito grande, beleza? Então, agora o que que a gente faz? A gente espera na venda, né? A gente espera na outra ponta. Ele tá forte para alta, mas a gente agora está em um alvo de venda. É eis o dilema. Agora a gente tem que ter bastante paciência e calma. Enquanto ele tá subindo aí, pessoal, vou fazer o convite de novo aí para quem quiser tiver interesse aí de conhecer a mentoria que a gente vai começar. Vou tá deixando o link aqui no chat novamente para você ir entrando, porque acabou que entrou até uma quantidade razoável de pessoas lá e é importante deixar lá porque eu vou deixar a critério do pessoal que estiver lá dentro, né, para fazer. Opa, que aí se vocês entrarem lá, vocês vão ter mais acesso aos links e tudo mais. Então, se vocês tiverem acesso, quererem, né, conhecer aí a mentoria, já deixo o link aí no chat para vocês, tá? Caso queiram entrar. Amanhã tem live, né? Amanhã tem live, mas é 8 horas. Aí a gente vai fazer tipo mais uma aula, né? Essa semana vai ser braba. Vamos fazer mais uma aula e vou mostrar para vocês o conteúdo que eu programei. Mas de vocês já sabem algumas coisas, né? Que vão ser 3 meses de mentoria. Eu já tô lá e pode ter certeza que eu já parei minha inscrição. É. Eu e meu irmão. Vou fazer uma conta para vocês, vocês vão perceber que tá saindo quase de graça. Ó, o Sério, Denis velho, é arrebentando aí. sinistro. Sinistro. Ó, Carlão. Temos que, Não, não? Show de opa, bola, né? temos que fazer, né? Virada de chave agora. Aprender nunca é Todas as demais. dúvidas sobre a mentoria vai ser falado na live amanhã à noite. Isso, aí eu deixo mais específico, né? Que aí a gente fala sobre os temas que eu vou querer abordar, né? Minha proposta, logicamente, e aí a gente conversa sobre isso. Vai ter aula fim Mas de de semana, cara Juan? são, mas de cara são 3 meses, tá? De cara, assim. O que que é? Ah, 3 meses. Que é, Você vai dar Denis? aula fim de semana também ou só Vai durante a ter semana? final de semana também, principalmente quando for aulas de avaliação. Vai ter algumas Ah, avaliações também. maravilha. E eu vou ver se a gente faz algumas promoçõezinhas aí, quem sabe, porque eu tô com as ideias também de depois da mentoria, né? Talvez, ou durante também, às vezes criar uma salinha, né? Brasília, 3 meses. Porque eu acho que a mentoria acho que é melhor a mentoria antes do que a sala, porque a gente alinha, né, com a mentoria, depois a gente faz a sala. Com certeza. Olha. Eu fiz até essa pergunta hoje para você lá no Instagram. Foi, né? Pois é, e eu tava pensando nisso também. Só que aí eu falei, não, acho que a mentoria alinhando a galera antes, né? Vai ser É melhor melhor, antes. porque aí na hora que for fazer uma sala, o pessoal já tá falando mais ou menos a mesma língua, né? Chega lá E já com o aí, repertório. exatamente. O E aí vai lema ficar melhor. é a consistência ou seu dinheiro de volta. Não, mas tem esse detalhe, né? Tem umas cláusulas lá de dinheiro de volta também, Porque, né? mas aí é muito subjetivo, né, essa consistência, né?
É, se o cara não estudar, não Verdade. adianta, né? Tá Aí eu entendendo? tava até conversando com um amigo esse final de semana, né? Que ele falou, cara, ele fala assim, eu assistia muito mais aula, mas hoje eu tô agarrado muito no backtest, porque eu vejo que vocês têm muita, a capacidade de vocês operar, assim, a leitura é realmente impressionante, parece que quando eu vejo vocês operarem, parece fácil, e quando eu vou operar, parece que eu não tô vendo nada, né? Então ele falou, não, agora eu tô agarrando no backtest, às vezes eu vejo as aulas também, mas agarrei no backtest porque eu percebo que eu não preciso operar em todo lugar. Na hora que ele Eu falou acho, isso, eu falei, cara, essa virada de chave tá eu quase acho que é na onde eu tampa. peco, porque eu não faço backtest, sou de maratonar o curso todo, se deixar mais. Entendi. Não, eu acho correto você estar fazendo isso, porque é uma etapa muito importante, essa fase da descoberta da maratona, entendeu? É importante. Aham. Só que eu falo que essa etapa, eu tô querendo reforçar, é a etapa que ele se encontrou, entendeu? Que ele viu que ele estudou tanto, que ele agora chegou ao ponto de fazer o backtest dele, para ele Ah, tá. descobrir o perfil Sim. dele, entendeu? Então, É. isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Depois de eu ter estudado tanto, eu me virei mais para mim, né? Para me procurar de fato o que fazia mais sentido para me operar, né? Pois Aí é, que eu mas é consegui onde eu ter mais consistência. percebo que vocês, é, é, digamos assim, teve a chave virada justamente com esses estudos de backtest. Foi, exatamente, com certeza. A Só minha, que aí a o backtest minha, mais particular, entendeu? Entre eu e eu mesmo, entendeu? certo. Ah, Exatamente, Juan. Eu até é, pensei nisso ultimamente aí, porque eu tô com overdose de conhecimento, sabe? sim, mas eu digo Eu com todas as tô, palavras, você ter um mentor, uma pessoa que vai te orientar, é super importante, porque vai te falar é, assim, ó, não, e um de verdade, entendeu? Para puxar sua orelha. Porque não adianta eu ficar falando que o que você está fazendo tá certo e realmente está errado, né? Eu tenho que falar para você que, ó, tá errado, por que que você não pensa assim, sim, sim? E aí, no geral, vai chegar um ponto que você fala, não, que, ó, o Juan me falou que dava para operar aqui, mas não, não concordo com ele. Eu acho que essa operação é muito arriscada. Eu vou, talvez não faça essa operação por enquanto, e vou começar a operar naquele ponto lá que quando acontece aquele padrão, aquilo ali para mim é uma quebra de exatamente. caixinha. Entendeu? É. O Juan falou que a quebra de caixinha é tal coisa, mas para mim a quebra era daquele jeito ali, ó. Cara, fantástico. Você Porque tem é super noção, subjetivo isso aí, eu tenho O, certeza que é isso a, que eu preciso. O excesso de sem conhecimento, dúvida. eu fiz duas mentorias do Ariel, uma da Cris, e estou fazendo uma do Maza. Nossa senhora, é Então, eu mentoria estou demais. com. É igual você acabou de falar isso, você tem que voltar para você e começar a definir seu operacional e selecionar Isso. as operações. Por isso que eu não vou até deixar para falar amanhã, mas aí a gente tem. Por isso que eu tô colocando algumas coisas diferenciadas na mentoria para, tipo assim, trabalhar vocês ao ponto de vocês se exercitarem, sabe? A gente dá as pedras, tá? Mas aí, na hora de exercitar, a gente vai colocar vocês em prática. Porque eu vejo que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz mentorias também, mas assim, o professor sempre foi muito bom, né? O professor sempre foi muito capacitado. Só que o aluno, ele vislumbra demais, entendeu? Ele se encanta demais ao ponto de querer só estudar o professor. E ele esquece que quem vai operar é ele, né? Ele que vai operar. E é muito Ele mais pode desenvolver o importante, seu próprio conhecimento, né? sim, e é muito mais importante o aluno buscar o entendimento dele e parar de buscar o que o professor está vendo, entendeu? Porque o professor, ele vai falar assim, não, que eu ali uma quebra de caixinha por isso, isso, isso. Só que aí você vai analisar e vai falar assim, não, aqui a quebra de caixinha que ele falou ali, não concordo com ela, não. Por causa disso, disso, disso. Se você fez ela, né, operou e deu certo, você tem que manter esse raciocínio. Por quê? Porque foi a forma que você encontrou de operar, velho. Entendeu? Muita coisa, quando eu estudei com o Ariel, muita coisa que o Ariel falava, eu não entendia. E às vezes eu não entendo até hoje. Mas o Ariel é um mau professor? Jamais. É um ótimo professor. Só que a forma que ele interpreta o gráfico nem sempre vai ser a mesma que eu interpreto, porque eu tenho uma bagagem diferente da dele, né? Eu já estudei outras coisas que ele às vezes não estudou, não é verdade? Então isso aí é um entendimento que eu também vou tentar trazer para vocês através da mentoria, né? Não é fazendo marketing, mas é a verdade. Eu vou tentar de algumas outras maneiras, né? Porque foi o que às vezes faltou um pouco para mim, né? Aí eu corri muito atrás. E tem muita gente aí, pessoal que estava comigo desde o começo,
é, sabe que eu corri muito atrás, né? A gente paga as mentorias, mas assim, a gente ainda assim tem que correr um pouquinho atrás. Eu ouvi um comentário seu outro dia, devido um aluno ter falado algo sobre o Al Brooks, e você tinha dito que também tinha estudado, né? Estudei. O problema é que eu considero o método Walbrooks muito bom, assim, né? Só que talvez ele às vezes é ensinado de uma forma muito pouco ainda, sabe? Muito básica. Eu não sei se é porque o conteúdo que eu peguei às vezes era básico também, né? Porque muita coisa que eu peguei era com mercado em rompimento, sabe? Tipo assim, por exemplo, aqui, vamos supor, qualquer ordem que eu botar em máxima de candle, em qualquer candle aqui, ó, eu vou ganhar dinheiro, concorda? Então, tá vendo que é fácil? É fácil ganhar Aham. dinheiro nesse movimento aqui, entre aspas, né? Lógico que você não vai entrar, porque às vezes a gente espera realmente as correções. Mas percebe que é fácil, por exemplo, eu falar para vocês aqui, botar uma ordem na máxima desse candle aqui e deixar ele andar. Eu via muito isso acontecer. Eles falavam assim, ah, que esse candle é um candle de força, é mais corpinho e menos pavio, né? Tem um fechamento próximo da máxima, compra. Nossa senhora, já tomei tanto stop nisso aí, rapaz. E meu Pois stop era é. grande. Mas não te explicava de uma maneira mais generalizada, assim, os motivos dos outros, do porquê não deu certo, né? Igual eu falo, a pessoa só te explica o céu, né? Ela te explica onde botar ali, beleza? E depois se vira, né? E a gente tem que mostrar o inferno também, né? Se deu errado, por que que deu errado, né? Se você entrou aí, por que que você entrou? Tem que ter motivo. Se não tem motivo, É, tem coisa errada. mas essas leituras de vocês, dessas probabilidades, eu acho fantástico. É, tem que falar, né? Como é que, como é que você vai criar, entrar numa operação sem motivos? Tem que ter algum motivo. E esse É por isso, motivo é a chavinha, tá? Se vocês conseguirem encontrar esse motivo de vocês, não é o meu, é o de uhum. vocês. Mas Esse é o antes de principal vocês ponto. encontrarem a de vocês, vocês não precisam de mim, né? Mas precisam de um mentor, tá? Não é necessário. Porque antes de eu aprender isso aqui, eu nunca na minha vida eu ia conseguir sem um mentor. Nunca. De jeito nenhum, velho. Eu tenho certeza. Porque eu nunca ia ter descoberto que isso aqui era possível. Até Uhum. alguém falar para mim que tinha jeito, né? Porque sozinho eu não dava conta, não. Eu não daria, não. Eu, Juan, tá? Eu não daria. Eu conheço gente que dá conta? Infelizmente, não. Não conheço. Não conheço gente autodidata o suficiente para conseguir operar isso aqui e falar assim, não, aqui, ó, eu E sou, com né, mentor sou o já não é bambam fácil. bam, bam, e já Tem. Pois manjo é. tudo isso aqui. Bati o olho, estudei sozinho e já virei. Não, tem que ter humildade, tem que falar, não, aqui, ó. É porque esse que é o problema. Tem muito professor que fala que, como diz Ariel, nasceu da. Aqui é? Nasceu do ovo azul na praia quente. É, não é fácil, Quando não. eu topo duplo E aí no 20? ainda não, viu? Ah, não, aliás, pode ser que sim. Que, né? É, Mas o Pode ser, topo né? duplo ficaria melhor se tivesse violinado 16 lá em cima, né, Juan? É, estaria um pouco melhor, sim, realmente. Quer ver o 3 minutos? 3 minutos deu uma estrelinha. Aqui, ó. Uma estrelinha de reversão aí, tá? É, acabou gerando essa operação. Vamos voltar aqui, né? Vamos voltar pro foco. Conversamos demais e deixamos rodar. Acabamos saindo da operação, né? O 17 fez uma negação das marcações aí, o 18 testou, voltou um pouco para baixo, né? A primeira fibra que eu tinha era essa aqui, ó, né? Em relação a gatilho, né? Agora, ponto de parada é o que faltou, né? Tá vendo que faltou ponto de parada aqui? Tinha isso aqui, mas esse aqui só um rompimento, tá? Não é uma coisa tão concreta ao ponto de você querer operar, tá? Eu não gosto tanto. Agora, e vamos ver o que vai ser o comportamento desse candle aí, o 21, tá? o 14 é um gatilhinho melhor, né? Se tivesse mais em cima, né? Tivesse testado ele. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, o que você tem que fazer? Provavelmente você não usaria essa Fibonacci. Você pegaria e traria talvez até mais para baixo aqui, ó. Para quê? Para gerar uma confluência com este gatilho, né? Que aí você fala ali, não, aqui, ó, minha Fibonacci correta é essa aqui, ó. Ah, Juan, mas ele tá parando aqui, por que que eu não posso fazer compra aqui? Porque, pessoal, é o seguinte, o operacional, ele precisa ser um operacional objetivo e confirmado.
Entendeu? Eu não posso, tipo assim, 50% sozinho funciona? Eu não vou falar para vocês que não funciona. Funciona. Só que vocês têm que colocar um operacional sólido, que vocês vão operar só quando fizer aquele negócio. Para quê? Para que exista uma probabilidade envolvida nos seus ganhos. Nem é de gráfico, não, é dos ganhos, entendeu? Porque quando você faz a mesma coisa sempre, e um operacional vencedor, tendem no mês, ou às vezes em semestres, aí, bimestre, sempre está pelo menos com um percentual positivo entre ganhos e perdas. Por isso que o operacional ele precisa ser seguido à risca em relação aos pontos de parada. Igual um Um, teste aí nesse 14 é bom porque tem uma Aqui, ó. linha 60, a FIBO, um monte de trem, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui poderia ter dado uma venda nesse 20, ó, 22, tá? Comi barriga na explicação. Mas poderia ter dado, ó. Percebam que foi um teste aqui, ó, de máxima. Mas poderia ter tentado, ó, arriscado. Ó. Percebam que é aquele movimento de confirmação que eu comentei com vocês, que fiz um desenho lá no Foi o começo. 21 que deu isso aí. Isso, Mas ó, isso aqui é um candle Ariel. a entrada seria no 1 minuto daí, né? Fica meio complicado, né? Porque Não, o mas é 22, no eu não, ele- o próprio... mas 20 não houve um teste, né, 22, Juan? 22 não testou para cima, né? Mas por que que ele Não não teve testou? teste. Porque ele já É, porque testou ele aqui, né? já tinha Já feito foi o teste no 1 testado. minuto. Já foi testado. E Se aqui já colocar houve o uma FIBA aí, pullback. ó, no minuto, ele deu 50 certinho. Sim, aí a Nesse probabilidade caso, o do 22 próximo tinha já que testar o cair. fundo, né? Testar o fundo. Isso Mas esse aí. movimento, ô, Juan, esse movimento pelo 1 aí, eu canso de me lascar nele. Porque um exemplo, Hum. tudo bem, lá o 103, o 104 fez o pullback, né? Aí o Tá, deixa eu ver. 106 que desceu. Mas aí, às vezes, o 106, ele quebra de novo. Assim, por Deixa eu ver exemplo, aqui. houve a quebra da caixinha, houve essa quebra, ele rompeu, mas às vezes ele não rompe, ele volta o movimento pro alto. Esse 1 minuto Não, mas aí, peraí, vamos lá, Denis, ó. Essa FIBA aqui, isso, não é? Tá, beleza. perfeito, houve essa quebra. Então Tá. aí vamos por aí ele não testou, mas Olha o áudio aí, pessoal. Tem umas panelas batendo aí. Vamos Acho que é fechar do o próprio áudio. Denis. digamos É sua, assim. Denis. Não, aqui não. Então deixa eu desativar aqui, aí você fala, que eu achei que era sua. Vai lá, abre de Não, novo. aqui não, ninguém tá batendo É porque, panela, é porque às vezes o pessoal abre e tem problema em casa movimento de próprio barulho aí, revolucionário. foda. Eu vou pegar o cavalo que vai ser mó samba aqui, você vai ver. Vamos lá, pessoal. Vai lá, vamos lá, falei. 105 fez o pullback, correto? Então, Aham, digamos assim, eu entraria vendido no 106, né? No caso aí, Juan, ele rompeu. Então, né? Só que às vezes, pelo 1 minuto, o 106, ele quebra de novo a caixinha de baixo. Então, por Entendi. exemplo, então, eu canso de olhar o 1 minuto, entrar e passar um calor lascado. Entendi. Só que aí, ô Denis, é o seguinte, você precisa entrar junto com o 5, tá? Porque eu vejo que vai acontecer de você entrar, tá? Viu no minuto e não tá errado. Mas o fechamento, ele tem que haver no 5, tá bom? Porque eu vou te supor, por exemplo, se esse 21, que eu vou colocar até a FIBA aqui, ó, para você ter a noção. Se esse 21, em vez de fechar desse jeito, ele fecha do mesmo jeito aí, porém, com o corpinho, tipo assim, ó, deixa eu ver, aqui, ó. Não, vai ficar bom. Mais ou menos aqui, ó. Você fecha com o corpinho mais ou menos aqui, ó. E depois aqui o resto tudo de pavio. Aí, o que ia acontecer? Provavelmente ainda poderia ser alta, poderia ser continuidade alta. Por quê? Porque aqui aconteceu o contrário. Aqui houve uma confirmação de negação, mas se ele fecha com o corpinho para cima, o preço ele faz o quê? Ele volta, nega o movimento e volta, né? Ou seja, aqui não houve negação, né? Ou seja, ele sempre se permaneceu acima do pullback. Então, ainda assim, pode o quê? Subir. Tá? Mas olha só que interessante que aconteceu aqui. Perceba que ele foi abaixo e fez o pullback. E parou. E automaticamente no 5, eu vejo este movimento. Com um paviozinho e ele fazendo o quê? Uma negação. Então, de cara, esse daqui, ó, é venda. Aí eu vou te mostrar outra coisa também, ó. Olha o 35. Também, ó, olha lá. Entendeu? É exatamente isso aí. Aí eu só consigo usar um minuto naquela leitura, porque esses gráficos, o tanto o 5 como o 3, né? Às vezes o 5 ainda está movimentando, né? E o 3 fecha assim, aí eu consigo falar para você, aqui, ó, quebra de caixinha, leitura de baixa, ó. Aqui, ó.
não tem por que mais esse candle subir, tá? Porque esse daqui era o candle que tinha que estourar. Ele não foi, né? Então já acabou. Mas perceba que o movimento, ele tem que ser prévio. O que que é movimento prévio? Que, ó, ele veio, ele deveria, de cara aqui, ó, ele já deveria ter ficado aqui acima. Por quê? Porque tem, pessoal, aqui, ó. Porque se ele não ficar acima, ele trava esse movimento, ele não gera essa continuidade. Ele não confirma um topo rompido. Aí ele já fez o quê? Negou. Já posso vender, Juan? Não. Não. Teve confirmação? Teve. Agora você vende. Esse candle podia subir, ó. Fazendo o quê? O que eu acabei de comentar com você. Se esse candle volta e fecha verdinho aqui em cima, aí teria detalhe do gatilho aqui também, óbvio, tá? Mas vamos supor que não tivesse esse gatilho. Vamos supor que esse candle vem e fecha verdinho acima desse ponto aqui. E os 5 minutos fecha igual eu comentei aquela hora. É compra. Entendeu? É compra. Então são detalhes ali Ó, que você e precisa outro- saber, tanto na confirmação Só mais quanto um no back. complemento, Juan. Só mais um complemento da minha observação. Que, por exemplo, o 20 lá, ele fechou, mas não tem gatilho também à esquerda. Assim, então, por exemplo, dentro daquele contexto que você explica, cai até naquela questão que eu tinha até colocado, Uhum. que se você tem um gatilho lá à esquerda, o movimento é para baixo, mas ali, no caso, ele não rompeu, mas não tem o gatilho parando ele ali, né? Não, não tem. Correto? Não tem. Mas aí Exatamente, não tem. Mas perceba, Denis, que, olha só, é muito pegou. importante outra coisa também, tá? Que esse candle aqui, ó, é um candle muito importante, ó. Esse aqui, ó, É no tá? 3 minutos, Por quê? correto. Porque o gráfico, ele assim, ele te prega pegadinha. Por isso que o amigo até falou que ele peca muito na hora de entrar, por causa... Eu acho que a maioria das pessoas é por causa disso. Porque, aqui, ó, vamos lá. Até aqui, ó, esse movimento era pullback, ó. Tá. Entendeu? É uma coisa muito interessante, porque assim, o fractal menor ele é foda, tá? Porque nesse caso, principalmente, perceba que o gatilho da pernada olha aqui embaixo. Tá vendo? Então até aqui ele podia subir. E de fato subiu. Perceba o movimento aqui, ó, querendo subir. Tá? Mas aí ele não subiu. Olha o 21. Ali ele teve Olha o o gatilho paviozinho. parando ele, né, Juan? Lá no Aí minuto, né? sim. Ah, exatamente. Aí F4. parou. Aí já era, Denis, né? mas foi o 20 do 5 que você disse que não tinha ponto de parada? É o 20 que você Não falou, tem um Denis? gatilho lá, que é aquele que o Juan desenha, né? No caso, o 19 foi um pullback, aí o 20 Mas o 17 não seria um gatilho? Ele que iniciou a pernada para baixo? O 20 testou a máxima mas dele e ele tem que voltou. fechar abaixo do gatilho, ele fechou no meio, no 50%, né? Não sei se tem uma linha Aqui lá para do 50. mim, no movimento de 5 minutos, né? Porque por isso que às vezes a pessoa ela vende às vezes no 22 e às vezes pode dar errado, mas é em contextos diferentes, tá? Por que acontece? Nos 5 minutos, claramente esse movimento tinha que ter fechado aqui em cima, tá? O 21, né? Mas isso, o 21, mas o 21, o 22 ainda pode subir. Por quê? Porque existem fractais menores, onde eu posso haver gatilhos mais abaixo. Isso pode acontecer no 3, no 1, tá? Então, isso pode fazer com que este candle ainda suba, tá? Porque nada mais é do que, vamos supor que esse candle 7 aqui seja um candle de continuidade. Não é verdade? Um candle verdinho que ainda pode gerar no 8 uma possível continuidade. Ele pode fazer. Mas como é que eu sei que não é continuidade esse 7? Exatamente por causa desse contexto aqui, ó, principalmente o 5. Se esse candle 7 fecha desse jeito e o 21 fecha aqui acima, é continuidade esse candle. Correto. Entendeu? Ele é Não, continuidade. o Essa é a pessoal tá dizendo o diferença. 17 é um gatilho, ele é um gatilho, mas ele é fechando da forma como você faz lá. O 20 já fechou acima da mínima dele. Uhum. Ele, Tá. que é aquele movimento não, de aí... Okoy. Então, Exatamente. o que eu quero dizer assim, se tem um gatilho, se o 20 fecha abaixo de 17, ele está confirmando aquele movimento que você faz, né, Juan? Que é o movimento de Exatamente. Okoy. No caso, ele Isso. ganhou. Tá. O 17 é um gatilho, pessoal, eu sei disso. Entendi. Mas Isso mesmo. o 20 ganhou ele. Ganhou a mínima dele. Então, para mim, ele já está anulado. Beleza. Não é isso, Isso. Juan? É isso aí. Agora, olha só que legal. Ah, Juan, eu Valeu, posso obrigado, vender Juan. no 20... Obrigado. Não, eu só ia falar outra coisa. Juan, eu posso vender no 23? Não.
Não posso vender no 23 porque o 23 está, o 22 na verdade, está na região de 50% e não ganhou a mínima do 19. Então, ponto final. É isso. Juan, eu posso operar comprado no 23? Posso. Posso comprar, mas qual que é o alvo dessa operação? A mínima deste candle, que claramente vai ser este pullback aqui, ó. Entendeu? Está vendo que o 23 ele está querendo descer por causa deste pullback aqui? Você está percebendo? Vocês estão percebendo que ele está querendo descer por causa deste pullback desenhado? Então, vamos ver como é que vai fechar esse candle, entendeu? Isso aqui é uma estrutura, percebam, ó. E olha o que ele está fazendo aqui, ó. Praticamente o mesmo movimento que fez aqui em cima. Ali pelos 5 minutos, Juan, você enxergaria a venda Ó, em algum ponto ali, 21, 22, não sei. aí é no 22, no 22. Eu não fiz porque eu No estava 20, conversando, fiado. mas você venderia, eu nem lembro, você venderia no 22, então, sem Venderia um no teste, 22. sem um teste Sim, não, maior ali. é assim, eu acho que sim, Denis, eu acho que sim, porque eu, em vista do movimento aqui, eu acho que eu faria. Então, mas Talvez você eu está ficaria um pouco olhando. receoso por causa do... Tá. Às vezes eu falaria assim, ah, não, às vezes ele pode vir aqui ainda, né? Pode fazer um testezinho maior, mas a probabilidade era de cair. O seu maior problema aí seria assumir o stop, tá? Então, é isso que eu estou olhando lá, justamente. Daí o Valeu. seu maior problema seria assumir o stop aí, beleza? Agora, olha lá que legal. O 21, olha pro back, olha a quebra da caixa, ó, aí, ó. Pá. Vamos para cima de novo, vamos fazer uma parcial curta, né? Na máxima do candle 23. Por quê? Porque o movimento está consolidado, né? E nem sumiu a minha parcial. Nossa senhora. Parcial medíocre. Parcial curto tem esse problema, viu, mano? Esse é um problema. Aí, nesse caso, o que que é bom fazer? Às vezes, cancela, né? Cancela, se for o caso. Ah, Juan, na moral, isso aí tá errado. Você tá maluco? Como é que você faz uma venda no 24? Você tá doido? Coloca a Fibonacci aí. Você tá maluco? Isso aí é 50%, rapaz. Sim, pessoal, sim, mas seria 50% somente e se ele fechasse abaixo aqui, ó. Porque aí faria o que eu comentei com vocês lá em cima. E esse movimento que tá aqui em cima, percebo que no minuto ele realmente subiu, né? Ele elevou a onda acima do 21. Mas o fato dele fechar abaixo seria o quê? Seria como se fosse, ele foi, elevou, mas depois devolveu. E fechou ainda abaixo do ponto de resistência. Então quer dizer E o quê? 19 aí também Próximo é segura o venda. movimento, né, Juan? Dizer isso, exatamente. 19. Esse é claramente um movimento que ele precisaria fechar abaixo do 21, tá? Ele precisaria realmente fechar abaixo do 21, tá? Ah, Rô, mas ele já daria alvo aqui. Independente dele ter fechado abaixo aqui, ele ainda daria alvo aqui. Daria, pessoal, entendeu? Esse é o problema do mercado consolidado. Mercado consolidado, os alvos estão curtos. Diferente é quando ele está esticado, ó, os candles são maiores, os alvos são mais longos. Você consegue ter mais facilidade para visualizar isso aí, tá bom? Mas nesse caso, se ele ficasse abaixo daqui, eu não pensaria nem a pau em compra do 24, tá bom? Nem a pau. Mas ele poderia subir pelo devido alvo aqui, né? Fez os 50%. E aí, vamos que vamos. Aí a gente pode dizer, né, Juan, que ele ganhou o movimento que deu a tendência contrária a ele, né? Isso aí, minha entrada, eu fiz ela pelo 3 minutos novamente, ó. Olha aqui, ó. Que foi até uma quebra aí no 3 minutos. Sim, uma quebrazinha miúda aí. Aí acabei entrando, já me antecipei na entrada. Agora aí, vamos lá, vamos continuar na operação. Gostaria que ele viesse aqui, ó. Seria muito legal para cumprir, né? Poder ver esse alvo aí pra gente. Foi um gatilho que não foi testado ainda. Uhum. E vamos lá, vamos continuando com ele aí. Posso proteger aqui na mínima desse candlezinho. E vamos que vamos.
Ah, mano, eu poderia comprar nesse Candle 25? Então, moçada, aí que tá. Ele não tá abaixo do ponto aqui? Aqui, ó. Do alvo, né? Não tá abaixo daqui também, ó. Ah, tá, tá. Isso é. Não, também é. Então, é aquele negócio, entendeu? O mercado ele vai dando os pullbackzinhos dele, mas o cara tem que estar sempre antenado, porque não pode ficar dando mole. Uma coisa é você comprar aqui para ir até lá. Agora, outra coisa é você tá querendo fazer isso aqui, ó. Sendo que ele já bateu num ponto importante e ainda tá abaixo disso aqui, ó. Então, isso aqui tudo ainda pode te jogar para baixo. Aí, esse pullback daqui, né, que ele rompeu, esse pullback aqui, ó, é muito perigoso. Muito perigoso. Porque aí você vai achar que ele vai fazer isso aqui. Ah, vai nessa. Deu algo, moçada. Você tem que virar a chavinha. Mas o que segurou ele mesmo foi a massa do 19 lá, ó, do Hum, 5 minutos. rapaz, aí quanto que desceu? Ah, tá. Deixa eu lá olhar. Isso, foi isso aí. Ele é um ponto de negação. Ele não havia sido testado, É né? mínimo e máximo, né? Agora Que ele foi segura. lá. Então, olha que interessante, né? Foi lá. Que acabou Ok, dando então. um pouquinho acima do 50 dessa fibra que você pôs aí. É região mesmo, né? É. Agora aí guardar, moçada. Eu não consegui ter uma oportunidade vendedora tão clara ali em cima. Fico de fora. Tomar um café. É, agora espera. Vai ter que esperar. Em todos os tempos gráficos, os gatilhos são testados, Juan? Na maioria das vezes. E se não é testado, você, como um trader consistente e conservador, precisa esperar testar. Porque aí sua operação ela tem muito mais chance de dar certo. Muito mais chance. Por exemplo, é um teste desse do 25. Uma coisa seria, né? Se Hum. ele vai dar um teste direto para cima, testa aqui, por exemplo, aí recua. Pô, da hora. Daí até para vender, né? Você tá vendo que ele não foi lá? Mas Uhum. ele tinha chance de ir lá, ele poderia ir lá. E aí que tá. Se você consegue esperar, pode Ainda ser que vai. você seja bem-aventurado. Ele ainda vai fazer esse teste em algum Ah, vai, momento. É, lógico. pode ser que sim. Tá. 2035 ele vai lá. É, pode ser que vá sim, com certeza. É só vender aí que ele vai lá, né? Hum, Ele vai lá ó, que tira e desce. já não viu ali nada, né? Porra, vamos ver aí, vamos ver. Esperar um pouquinho aí, esse trem ficou meio estranho. Negou de novo. Os 60 minutos está indicando que vai subir o mercado. É, hoje nós nem falamos muito de 60, né? Falar um pouco. Aí, ó, tô querendo subir mesmo. Aí vamos guardar. Pena. Não, vai subir. Isso acontece muito o dia todo comigo, viu, irmão? Mentira e vai embora. É. Não, mas é Hoje assim mesmo. aquele, Isso é hoje assim mesmo. aquele 16, 17 que eu comprei nele, ele me tirou e foi embora, filho de uma égua. Não, mas o mercado ele faz muito isso. O importante é você estar entrando nas certas, né? Porque vai que nessa que você foi tirado, vai chegar o seu momento lá que ela vai embora, né? Eu protegi no quase 0 a 0, só para dizer assim, eu quero pegar essa tendência aqui. Aí ele violinou É, e me tirou. não, bacana. Mas Agora aí, assim, a vamos. falha maior minha, ou assim, mais, pode até ajudar mais gente aí, é não selecionar as melhores, entendeu? É querer Uhum. fazer trade toda hora. É, isso é um problema mesmo. E muitas das vezes eu vejo muita gente operando contra tendência, Exatamente. querendo rabiscar o preço, sendo que nem é tão aconselhável, nem para quem sabe muito, quem sabe pouco, quem sabe nada. Não é, nunca foi aconselhável isso, entendeu? Nunca foi aconselhado isso. E eu acho que não vale nem a pena mostrar isso para ninguém, velho. Eu acho que não, isso aí. Ah, o aluno tem que saber, o aluno tem que aprender tudo. Aí o professor não pode esconder nada. Não, o professor tem que esconder muita coisa, porque o aluno já faz besteira sem fazer, sem saber os treinos. Imagina sabendo.
né? Vai querer fazer o que é rápido, né? Tudo que é mais rápido, que é mais volátil, que dá mais dinheiro mais rápido, ele vai querer. Então tem que esconder, pô. Muita coisa tem que esconder. Ah, depois que ele aprendeu o feijão com arroz ali, aí tudo bem, né? A gente mostra. Esse operacional, ele tem esse detalhe, ele te induz a entrar em todo canto do gráfico. Não, isso aí é um erro, cara, é um erro. O operacional, ele encanta muitas pessoas, a pessoa dá um show aí, né? Mas isso aí, vocês têm que entender que é uma faca de dois gumes. Da mesma forma que enfeitiça vocês, é, ao ponto de vocês acharem que a virada de chave é o mesmo, como se diz, né? É o mesmo, como se diz, é um palmo de distância, o céu e o inferno, quando você opera desse jeito. Do mesmo, na hora você vai estar feliz, na mesma hora você vai estar puto e com uma operação que você não sabe o que fazer, só stop. Vai por mim, opera as mais tranquilo, feijão com arroz, dá certo. Tô me segurando. É difícil, pessoal, é difícil, porque o mercado, a gente acelera, porque senão, não dá pra gente ter um estudo completo do dia, né? Mas claramente a gente sabe que velocidade 3 é 3 vezes o dia inteiro, né, da parte da manhã, né? Ou seja, a gente faz a aula em 1 hora e meia, a gente pega o mercado inteiro, né? A parte da manhã inteira, praticamente. Tá vendo que já é quase 11h30, então seria quase um pregão, né? Hora do almoço já, viu, mano? Pois é, e a gente tá aqui 1 hora e 20, talvez, né? Esse aqui é o problema, então a gente tem que ter paciência, porque é lento, lento, é muito E para te lento, pagar a parcial? Deus me livre. é mais lento ainda. Eu tô entrando no trade, colocando stop e saindo da frente do computador. Essas que operações macros, dá para fazer isso mesmo. É porque a gente se sabota, entendeu? Fica olhando 1 minuto, Demais, 3 minutos, aí fala, não, agora eu vou demais. cancelar, vou sair e tal. A pessoa não tem coragem de esperar um candle. E depois, assim, e quando eu entro na operação, pego 300 pontos, 400 pontos, aí eu já quero sair, mas o preço vai dar 1.000, vai pro romper Vai topo, embora, etc. é. E aí você quer Faz sair, quer correções, sair. mas sempre vai, né? Exatamente. Mas assim, eu já estou notando minhas falhas para poder a gente lapidar lá na frente. Não, com certeza. É importante, sim. Ô, Juan, boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Mas, ao meu ponto de vista aí em relação a esperar e não esperar, Pode falar. é desvalorização da mão de obra de si mesmo. Porque se ela estivesse lá fora na rua, ela estaria ganhando R$ 50 o dia. Ela ganha R$ 30 no dia e ela não valoriza, porque acha que é pouco. Mas, na verdade, ela valoriza os 50 trabalhando no sol quente, mas não valoriza os 50 ganhando no mercado. É verdade. Então, por isso, não espera, entendeu? É verdade, é verdade. Por isso que a pessoa tem que se fuder muito, velho. Não, Tem não que se posso me fuder fuder muito. mais, não. Não, não posso, não. A pessoa tem que se fuder muito para aprender que isso aqui não é brincadeira, não. Ó, vou Não, dar uma não. venda aqui. Ô, Juan, aí você falou Ô, que a família. pessoa não consegue esperar um quente terminar. Mas quando o mercado vem contra, e eu sou um daqueles que às vezes travo, e daí você consegue segurar o stop, né? Por vários Ah, candles. tem que segurar, né? Tem que segurar, porque é aquele negócio. Quando você segura a parcial, você vai conseguir ter um bom posicionamento e vai conseguir pegar uma pernada boa. Agora, quando você toma stop, o que que vai acontecer? Você vai tomar um stop curto, obviamente dentro de um gerenciamento ali, né? Seja de uma ou duas operações que você opere por dia, tomou, parou, né? Mas que, tipo assim, no risco-retorno sempre vai ser maior, né? Então não tem problema tomar stop. Stop é normal. Por exemplo, tomei O que uma ele tá agora, mas falando, depois eu entrei de Juan, novo. é segurar contra ele, entendeu? Não, Não, mas contra é sempre. exatamente o que eu falo, é isso aí, que às vezes Compra nem eu não fudendo, nem a coloco o pau. stop e eu saio rápido quando vem a favor e quando vem contra eu já seguro demais e o Isso stop daí termina Ah, demasiado. você tá falando comigo, viu? essa conta não Pois fecha, né, é, eu velho? também Essa sou conta não assim. fecha. Matematicamente é improvável ver a pessoa ser consistente desse jeito, porque a conta não vai fechar. E outra, como é que você vai operar, sei lá, a pessoa que quer almejar contratos maiores?
ela precisa ter, Exatamente. quando ela está no comecinho, ela precisa ter essa consciência de que a disciplina, né, dela entrar, colocar um stop e tomar é muito importante, principalmente para quem opera pesado. Logicamente, quando vocês conseguirem operar pesado, vocês vão perceber que existem manobras lá de entrar com a mão, depois acrescentar mais um pouquinho e tudo mais. Mas vocês vão perceber que essa disciplina ela vai ser muito importante. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body